Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, hoje veremos sobre probabilidade base. Então, vem comigo. Alguns exemplos, tá? Primeiro exemplo: no lançamento de dois dados perfeitos, qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos sejam 6? Cuidado com esse exercício. Muitos alunos, muitos mesmo, acreditam que, como está falando de soma, muitos fazem isso daqui, ó. 6 mais 6 igual a 12. Então, o total de possibilidades serão 12 e que a soma das 6, vamos ver, 3 mais 3 dá 6, é como se fossem as probabilidades. Cuidado com esse pensamento, porque como é lançamento de dois dados, pessoal, aqui nós temos os dados. Então, olha só, observa aqui o seguinte. Primeiramente, a configuração do dado, tá? Eu coloquei números ao invés de pontinhos. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que essa configuração, Wesley? Vamos lá. Todo dado, pessoal, ele tem como característica que a soma dos lados opostos ou faces opostas sempre dá 7. O que significa isso? Significa que se aqui em cima for 1, que é esse dado aqui, ó, esse pontinho aqui, embaixo o oposto vai ser 6, e é essa face aqui, ó. Se no lado direito for 3, no lado esquerdo vai ser 4, porque 3 mais 4 dá 7. E se na frente nós tivermos o número 5, por exemplo, isso aqui, ó, essa face for à frente, a face de trás vai ser 2. Então, a soma de faces opostas de um dado sempre dá igual a 7. Isso é uma característica do dado. E muita gente não sabe disso. Acha que os números são aleatórios, tá? Ou nunca percebeu isso. Bom, qual que é a sacada aqui, ó? Quando você tem dados, quando você joga mais de um dado e você quer fazer a soma de ambos os dados, a soma menor que nós temos é de fato 2, ó, 1 mais 1 dá 2 e a soma maior é 6. 6 mais 6 é 12. Contudo, quando a gente vai fazer as possibilidades de soma, nós temos 36 possibilidades. Por quê, Wesley? Olha só escolho o número 1. Eu posso escolher o número 1 do primeiro e cair o número 2 no segundo. Mas pode acontecer de cair o número 1 do primeiro e o número 2 do segundo. Pode cair de novo o número 1 no primeiro e cair o número 3 do segundo. Então, se a gente seguir essa lógica, para essa face, essa primeira face aqui, ó, o número 1, eu tenho 6 possibilidades de cair algum número do segundo dado. E se cair o número 2 no primeiro dado, eu tenho também 6 possibilidades de cair alguma face do segundo. Então, observa a seguinte ideia, pessoal. Nós podemos ter aqui, ó, 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, 1 mais 6, e assim sucessivamente. 2 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 3, ou 3 mais 1, 3 mais 2. Então, se a gente observar bem, pessoal, nós temos 6 possibilidades para cada face. E se a gente somar todas as possibilidades, nós obtemos 36. A gente pode resolver isso também de uma forma bem simples, que é utilizando a técnica do princípio multiplicativo. Nós temos 6 faces do primeiro e nós temos também 6 faces do segundo, obtendo 36 possibilidades no total. Então, uma forma de a gente descobrir essas faces, pessoal, é simplesmente fazendo uma tabela. Claro que a tabela ela pode ser um pouquinho trabalhosa, mas se você pegar a ideia da primeira coluna, você consegue resolver todas as outras colunas de uma maneira bem simples, de uma maneira bem rápida e bem organizada. Então, observe essa tabelinha aqui, ó. Nós temos que a primeira linha representa os valores do primeiro dado. E a segunda linha, desculpa, a primeira coluna representa os valores do segundo dado. Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos 1 mais 1, tá? 2. Então, a primeira soma possível é igual a 2, a menor possível. Se eu pegar 1 do primeiro dado somado com 2 do segundo dado, eu tenho 3. E se eu seguir essa sequência, olha só, 1 mais 3 dá 4, 1 mais 4 dá 5, depois dá 6, depois dá 7. E aqui acontece já um padrão interessante. Se a gente começar aqui a do primeiro, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 2 dá 4. E a gente percebe que cada linha vai ser só uma a mais do anterior, né, por consequência dessa soma. Então, se aqui começa com 2, o restante vai ser 3, 4, 5, 6, 7. Aqui começa com 3,
4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Se você pegar essa ideia, você já consegue visualizar toda a tabela como está sendo demonstrada ali, sem nenhum problema. Então, toda a tabela nós temos aí, o mínimo é 2, o máximo é 12, nós temos 36 possibilidades, observa aqui, ó, nós temos 6 possibilidades no segundo dado, e nós temos também mais 6 possibilidades no primeiro dado. Deixa aqui bonitinho. Lembrando que tudo que eu faço aqui, pessoal, nessa apresentação, eu deixo aqui nos comentários. Eu vou deixar fixado, aliás, não nos comentários, mas na descrição, eu vou deixar fixado o arquivo em PDF dessa aula, tudo organizadinho, bonitinho para vocês. Vocês podem baixar gratuitamente aí, caso queira pegar para estudar. Então, olha só que bacana. Nós temos aqui, ó, número 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso tirando o número 1. Se cair o número 2, pode cair a soma 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim sucessivamente. Então, nós temos 36 possibilidades no total. E dessas 36 possibilidades, a pergunta é: qual que é a chance? Qual que é a probabilidade? Probabilidade é a ideia de chances. Quantas chances eu tenho de, jogando 2 dados, obter a soma igual a 6? Então, você pode observar aqui, ó, nessa diagonal aqui, ó, nós temos que a soma dá 6. Seja 5 mais 1, seja 4 mais 2, seja 3 mais 3, seja 2 mais 4, ou seja 1 mais 5. Wesley, tem outra forma de fazer sem usar a tabela? Tem, você pode pensar em todas as possibilidades possíveis, que não são muitas, né? Da soma das 6 e dividir pelo total de probabilidade de possibilidades. Isso é uma forma mais direta e mais rápida de ser resolvida, mas nem sempre é tão visual para o aluno dessa forma. Então, a tabela ela organiza de uma maneira mais simples. Então, ó, observando aí, quantos 6 nós temos, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, a soma que mais dá é o 7. Se a gente observar aqui, o 7, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 somas que dão 7. E quanto a soma que dá 6, é exatamente igual a 5. Então, a probabilidade ou as chances de eu jogar 2 dados e eu obter a soma igual a 6 é 5 possibilidades de 36 possibilidades. São 5 36avos. Wesley, prefiro deixar em fração ou use esse super de fração. Como que eu faço? Pega esse número 5, para fazer em fração, a técnica é bem simples. Você pega o 5, divide por 36, vai dar um número quebrado, vai dar 0, alguma coisa, e o resultado você multiplica por 100, para deixar ele em forma de porcentagem. Pode até que já colocar aqui, ó, o símbolo de porcentagem. Então, divide 5 por 36 e o resultado multiplica por 100. E assim você obtém o resultado em porcentagem, caso ele peça em porcentagem. Mas como aqui só pediu probabilidade, não argumentou se precisava ser em porcentagem ou não, você pode deixar a resposta sim em fração. Pessoal, belezinha? Esse primeiro exercício. Olha só esse segundo exemplo. Considerando todos os divisores. E aqui vamos parar um pouquinho. O que é divisor, Wesley? Divisor são todos os valores que dividem um número de forma exata. Como assim? Vou dar um exemplo. O 10 dá para dividir pelo número 1. 10 dividido por 1 dá 10. Dá para dividir pelo número 2, que dá exatamente 5. Não dá para dividir pelo número 3. Se eu tentar dividir 10 por 3, vai dar quebrado, vai dar 3, alguma coisa. Vai ter resto na minha conta, na minha divisão inteira. Então, quando eu obtenho uma divisão que não dá um valor exato, um valor inteiro, sem sobrar nenhum resto, então esse número não é divisor. Mas quando a divisão é exata, eu digo que esse número é divisor de outro. Então, o número 1 é divisor de qualquer número. Qualquer número dá para dividir por 1. O número 2 é divisor de 10, no meu exemplo. O número 4 não é divisor de 10, nem o número 3, mas o número 5 é. Então, eu teria aí, ó, como divisores de 10, o número 1, o número 2, o número 5 e o próprio 10. Qualquer número dá para dividir por ele mesmo. Agora, no exercício ele pergunta todos os divisores de 60. Então, se eu observar aqui, ó, eu poderia ter, deixa eu ver se eu já digitei aqui. Eu poderia dividir o 60 por 1. 60 dividido por 1 dá 60, né? Só que aqui aparece uma coisa interessante, pessoal. E aqui gostaria de comentar o seguinte.
Quando você faz uma divisão exata, o 60 dividido por 1, o resultado dá 60, porque o 1 cabe no 60 vezes, 60 vezes 1 dá 60, e se você subtrair para encontrar o resto, você observa que é uma divisão exata de fato, porque o resto é zero. Agora, observa se eu inverter. E se eu dividir 60, Wesley, por 60? Opa! Olha só que bacana. Se eu dividir 60 por 60, dá 1, porque o 60 cabe dentro dele mesmo uma vez só. Aí, 1 vezes 60 é 60. Se eu subtrair, eu obtenho o resto zero também. Então, sempre que nós temos uma divisão exata, o divisor que eu estou utilizando é divisor, né? Ele dá uma divisão exata, mas o número que eu encontrei como resposta também é divisor. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui a seguinte situação. Quero achar os divisores de 60, então eu digo que o 1 é divisor de 60 e o 60 também. Foi a resposta. E se eu tentar dividir por 2, será que dá para dividir por 2? Então, olha só, vamos tentar aqui dividir por 2. Eu vou pegar aqui e vou digitar agora. Quanto que é 60 dividido pela metade? Se você fez aí de cabeça ou fez aí no papelzinho, 60 dividido por 2 dá 30. É a metade de 60. Se 60 dividido por 2 é 30, consequentemente, eu posso afirmar que 60 dividido por 30 vai dar exatamente 2. Então, quando você encontra um divisor, você simultaneamente encontra outro também. Então, se eu dividir por 2, eu posso dividir por 30. Então, a gente meio que resolve os divisores, pessoal, achando das extremidades até o meio. Continua, dá para dividir por 3? Se der para dividir por 3, vai dar um resultado. Esse resultado também é divisor de 60. Então, se eu tentar encontrar todos os divisores, eu vou obter essa quantidade aí de números, tá? Esqueci de falar, mas seria bom que você pausasse o vídeo e não olhasse para a tela, tentasse achar todos os divisores e depois olhasse novamente para verificar se acertou. Então, olha só, nós temos aqui, ó, 60 dividido por 1 é 60, 60 dividido por 2 é 30, 60 dividido por 3 é 20, 60 dividido por 5 é 12, não, é 15, perdão, perdão. Por 4 é 15, por 5 é 12 e por 6 é 10. Se tentar dividir por 7 não vai dar certo, vai dar quebrado. Se tentar dividir por 8 não vai dar certo. Se tentar dividir por 9 também não vai dar certo. E por fim, se eu tentar dividir por 10, eu vou retornar ao 6. Então, a partir do momento que você encontra um divisor que já está ali a resposta, você achou todos os divisores daquele número, beleza? Bom, pessoal, encontramos aqui os divisores. Agora vem a segunda questão. Qual deles, Wesley, é número primo? Cuidado, ele não pergunta os números primos de 1 a 60. Senão você vai pegar valores que não está aqui. Qual é a probabilidade de encontrarmos um número primo dentre esses valores que são divisores de 60? Tá? Porque se a gente está considerando só os divisores de 60, não vai aparecer aqui nenhum outro valor que não seja divisor de 60. O nosso espaço amostral aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 possibilidades ao todo. Desses 12, quais são primos? O que é primo, Wesley? Vamos lá. Primos são todos os valores que só dá para dividir por ele mesmo ou pelo número 1, com exceção do próprio 1. Por que, Wesley? Porque o 1 ele não é primo. Ele não é primo nem é composto. Mas, para facilitar a sua definição, você pode pensar assim. Todo primo ele tem exatamente 2 divisores naturais. Ou seja, olha o 2, por exemplo. O 2 é para dividir por 2 e por 1 apenas. Ele tem 2 divisores naturais. Então, o 2 é um número primo. E, inclusive, é o único número par que é primo. Então, nós temos aí ó, que o 2 é primo. Nós temos que o 3 é primo, porque o 3 dá para dividir por 3 e dá para dividir por 1. O 4 não é primo. Por quê? Porque o 4 dá para dividir por 4, o 4 dá para dividir por 1, mas o 4 também dá para dividir por 2. Então, ele não tem exatamente 2 divisores. Ele tem exatamente 3 divisores. Já e o 1, Wesley? Por que o 1 não é primo? Porque o 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, apesar dele entrar naquela definição inicial, um número que dá para dividir por ele mesmo e por 1, por isso que muita gente acha que o 1 é primo, ele não entra na definição de primo especificamente porque a definição de primo prevê que existam 2 divisores naturais
apenas. E exatamente 2 divisores, nem a mais nem a menos. Então, um não é primo. Muita gente se confunde e acha que um é primo. Então, se a gente observar aí, pausa o vídeo um pouquinho e verifica qual deles vocês consideram que sejam primos, né? Isso daqui tá fácil porque tem muito número que é par, e todo número par dá para dividir por 2, então não é primo, são números compostos. Mas qual deles, circule aí no seu caderninho ou no seu papel, qual deles vocês consideram primos? Bom, se você conseguiu, né, nós obtemos aqui, ó, 3 primos, o número 2, o número 3 e o número 5. Todos os outros que são pares dá para dividir por 2, e o número 15 dá para dividir por 3 ou por 5, porque o 15 vem de 3 vezes 5. Então, os únicos divisores aí que são primos é 1, 2, 3. São 3 divisores primos, do total de divisores que são 12. Então, vamos dividir aqui, ó, para achar a probabilidade, a quantidade de primos pela quantidade total de divisores. Então, nós temos aqui que vai ser 3 sobre 12. Acabaria aqui a conta. Mas sempre que você tem uma fração, simplifique essa fração, porque pode ser que no resultado não esteja dessa forma. Na verdade, pouco provável que esteja. Se for uma questão de múltipla escolha, o provável é que esteja 1/4. Por que 1/4, Wesley? Porque 3 sobre 12 avos dá para simplificar por 3, tanto em cima como embaixo. Eles têm divisores em comum. Então, quando uma fração tem divisores em comum, você simplifica dividindo o número de cima e dividindo o número de baixo pelo mesmo valor. Então, dividindo por 3, eu obtenho 1/4. E 1/4, aqui ele não pede em porcentagem, pessoal. Mas se você calcular 1/4 de 100%, você vai obter quanto? Ó, 100 vezes 1 é 100, dividido por 4. Se eu dividir 100 em 4 partes iguais, eu vou obter 25%, tá? Haverá aqui no canal alguns vídeos falando só de fração e porcentagem, tá? Então, olha só. Você pode dar a resposta de 25% ou de 1/4. Então, o total, considerando todos os divisores positivos, aqui não foi considerados os números negativos, senão seria o dobro de divisores aqui, né? Seria o dobro de divisores aqui embaixo. Determina a probabilidade de escolhermos ao acaso o número primo. Então, ao acaso, nós temos 3 de 12, então a probabilidade é de 25% ou apenas de 1. Beleza? Bom, terceiro probleminha. Pessoal, esse terceiro probleminha eu vou resolver em outro vídeo, mas eu gostaria que vocês tentassem. Então vamos dar uma lida nele, ó. Em uma urna existem bolas numeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada, ou seja, você não tem aí nenhuma situação, uma bolinha, ela é mais pesada que a outra, ou ela é maior que a outra, não. Talvez ela só tenha cores diferentes, ou nem isso, né? Talvez sejam todas iguais. Nesse exercício, elas só estão numeradas de 1 a 15. A única coisa que difere uma da outra é o valor numérico de cada bolinha. Determina a probabilidade de se retirar uma bola com um número nas seguintes condições. Então, a primeira condição é dele ser par e a segunda condição dele ser primo. Então, fica aí o desafio para vocês. Tentem resolver. E se quiser saber a resposta, clica aqui nesse vídeo. Vai aparecer ou aqui no final da tela ou na descrição também vou deixar o vídeo para que vocês possam conferir a resposta e ver mais exemplos de cálculo de probabilidade. É isso aí, galera.